Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver o Pablo Marçal fazendo os jornalistas passarem vergonha ao vivo. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Como é que está a sua relação com o Bolsonaro? Vocês andaram se estranhando na eleição municipal, ele te criticou pela candidatura. Não só ele. Não só ele. A maioria da família. Né? O Carlos Bolsonaro fez críticas públicas. A relação melhorou? Vocês chegaram a conversar? O Carlos me ligou, pediu perdão, conversou. Falei, beleza, vamos parar com isso. Só que ele ligou no dia que eu tava quase chegando em primeiro. Fez isso num momento muito oportuno, né? Isso, ele fez isso quando eu tava chegando em primeiro lugar. Eu não vi acho o valor. que era muito carinho ali no coração. Não é carinho, eles apanham muito também, sabe? Seria fácil pra mim, com tanto de besteira que ele já falou de mim, eu sentar, pegar uma fivela de cinto e bater nas pernas dele, né? Na verdade, eles são muito perseguidos, então eles não confiam nas pessoas. Eles não ouvem conselhos. O Carlos, segundo palavras do Bolsonaro, é um fio desencapado, então não tem aonde você pegar ali pra funcionar. Eu entendo eles apanham muito. Então, assim, eu conversava muito com o Bolsonaro, né? Mandava muita mensagem, tudo. Quando eu tava bem ali, tava ótimo e tal, só que meu sentimento, e é só um sentimento conhecendo o Bolsonaro, porque ele não gostou de ver eu crescendo de forma abrupta daquele jeito. Ele acredita no coração dele que ele tem uma missão de salvar o Brasil mesmo, e aquilo é legítimo no coração dele. E o que eu percebi? Eu percebi que o Pablo, que não poderia oferecer perigo, é um Pablo legal, tá tudo certo, eu ajudei na campanha, com estratégia, com dinheiro, né? Coloquei dinheiro na campanha, influência mais ainda. Acho que eu envolvi uns 300 mil influenciadores, né? O Brasil tem mais de 4 milhões, 300 mil eu consegui trazer para a campanha. Fiz um negócio bem forte para ele. E ele foi o único que cresceu na campanha de 22. Só que quando ele viu o povo falando o tempo inteiro, e algumas pessoas, inclusive, se levantando contra ele porque não tinha candidato conservador, eu acho que ali criou uma ruptura emocional dele comigo. Agora, você não acha que essa ruptura persiste, vai persistir até 2026? Isso para mim não faz diferença, porque você nunca vai me ver desonrando o Bolsonaro. Em 22, eu tava assim, maluco, eu cheguei a falar mal dele. Mas você desonrou várias pessoas? O Bolsonaro, mesmo que ele faça gato e sapato... Não, deixa eu te explicar. Honrar é uma posição que não é todo mundo que tem. Desrespeitar é diferente. Acredito que eu desrespeitei pessoas assim. E no meio do jogo político, quem não desrespeitou, que atire a primeira pedra. Porque no jogo político o desrespeito é prioridade. No debate político é um xingando o outro, é um inventando loucura ali. Eu não consigo achar um puro ali num debate político. A questão do Bolsonaro é o seguinte. O fato, eu acreditei nele, eu acompanhava ele 10 anos antes na faculdade de Direito, as falinhas ali, as coisas que ele fazia no parlamento, eu achava ele bem da hora. Só que ele não teve a postura republicana e nem nobre quando ele teve a oportunidade. Eu acho que ele perdeu para ele mesmo. Agora, se eu for para disputa um debate com ele, não espere eu entrar em atrito com ele. Eu não acho que não faz sentido. Por quê? Porque ele construiu uma esperança e ele é o maior nome de direita que o Brasil tem. Para mim, ele não é o maior nome conservador. Ele é o maior nome de direita. Quem é o maior nome conservador? Eu acho que tem muita gente escondida que vai aparecer aí. Tem gente que é conservador, não que usa isso. Então, a gente tinha um antipetismo no Brasil e esse antipetismo, o Bolsonaro abraçou ele, pegou tudo para ele. Então, eu acredito que se ele disputar, que é o que eu faço votos, ele vai ter um resultado diferente de todos os anos que ele já disputou a eleição. Acredito que o Lula não dá conta de vencer essa eleição em hipótese nenhuma, conta da economia. Inclusive, mandar o recado para o presidente Lula. Presidente Lula, se você não apresentar um plano austero de corte de gastos, um plano fiscal de verdade, que essa ladainha que vocês estão fazendo aí com a Haddad não faz sentido nenhum. Para de gastar bilhões em viagem, para de gastar bilhões. Você vai gastar agora 3,5 bilhões para contar a história para o povo brasileiro, para tentar amenizar o sofrimento deles, né? A picanha não vai chegar, assume isso para o povo. A minha sugestão para você, se você precisar de ajuda, chame quem é empreendedor, quem é investidor, quem entende dinheiro. Eu não vou cobrar de você fazer uma gestão excepcional, porque você não entende gestão. Tá provado. Você foi um sortudo em 2003 por causa do boom de commodities no mundo e agora você está sem sorte. E sem sorte e sem gestão. Faça o melhor governo da sua vida.
Pega a última oportunidade que você tem. Você já vai fazer 80 anos de idade. Não jogue fora o nome que você construiu como presidente. Vai ser uma catástrofe se você não frear esses gastos do governo federal. Cadê as grandes obras? Cadê a matriz energética sendo aumentada no país para a gente gerar mais emprego? Cadê a tecnologia? Você não fala disso, cara. E tá queimando todo o nosso dinheiro. Pela primeira vez na história, chegar em 9 trilhões de endividamento. Por que o Correios, de novo, Bolsonaro assume, vai lá com a gestão austera, tira a companheirada, Correios começa a dar lucro. Como que uma empresa que não tem concorrente tá dando prejuízo, tem um rombo lá, tudo de novo, vai voltar tudo de novo, a gente vai ter que ir pra rua de novo. Eu gostaria de manter aí, a gente aprofundar um pouco mais essa questão da inelegibilidade. Gostaria que você trouxesse um pouco pra gente a sua posição, a sua opinião a respeito das acusações que constam aí dessa ação que resultou nessa condenação. A gente sabe que ainda cabe recurso, tem ainda muita coisa para acontecer e não seria a primeira vez, no caso de existir uma reversão em outra instância. Então, é uma possibilidade de fato. Mas há ali um entendimento, houve um entendimento do juízo de que teria havido, por exemplo, uma troca de doações em dinheiro para sua campanha, em troca de apoio político para candidatos, aí haveria um ponto polêmico a ser avaliado. Eu gostaria da sua opinião, a sua visão, que o senhor traga aí para a nossa audiência, como você enxerga aí essas acusações. Eu só não vou dar uma opinião, vou trazer a verdade. Eu fiz um vídeo falando que como eu estava gravando sem parar para todo mundo, fiz um vídeo falando que quem doasse certo valor, eu gravaria um vídeo com essa pessoa. Então não tem, dos 91 mil doações, não tem um único registro do valor que eu coloquei. Então foi cancelado, a equipe jurídica, quando viu o vídeo, pediu para suspender a ação, então ela não foi concretizada, então não tem materialização dela. Só que a decisão, novamente eu falo, não tem abuso de poder político, porque eu não sou político. Sou nem Pepe, não sou nem pessoa politicamente exposta, né? Exposta politicamente. Então, e não tem abuso de poder econômico porque, de novo, não tem a materialidade. Assim, eu não tenho, não é fé, eu tenho certeza que vai ser revertido. Agora, na disputa eleitoral de São Paulo, eles ficaram desesperados porque eu estava sem padrinho político, sem dinheiro público, sem meu dinheiro privado que eu decidi também não colocar, sem tempo de TV, sem tempo de rádio. E a gente cresceu de forma astronômica. Por exemplo, o Guilherme Boulos, ele gastou perto de 80 milhões de reais. Então, picaram o dinheiro público e ficaram desesperados de ver que o povo está cansado desses políticos que não têm solução para esse país. Eles, com tantas bravatas, em relação à primeira instância do juízo, respeito completamente a decisão dele. Ela vai ser revertida no tribunal. Falo exatamente por não ter materialidade. O Bolsonaro, ele pegou ele tomou 3 ações, 3 condenações de inelegibilidade e já converteu uma. Acredito também que ele consiga reverter as 2, porque Bolsonaro, ele falou em reunião com embaixadores. O Lula, com o time, teve encontros um pouco mais duvidosos e não ficou inelegível por isso. Então, no Brasil, a gente precisa ter muita calma numa decisão de primeira instância. Não estou apavorado, pode contar comigo em 2026, que num cargo ou no outro eu vou estar disputando aí ou o governo de São Paulo ou a presidência do Brasil. No caso da disputa para o governo de São Paulo, enfrentar o Tarcísio, que é o franco favorito, não seria uma disputa inglória, difícil de ter aqui em São Paulo? Toda disputa é difícil. Quando eu comecei a disputa, mesmo sem tudo que eu já falei, sem dinheiro público, sem rádio, sem TV, sem tudo, sendo desconhecido, politicamente falando, vindo de fora do cenário eleitoral, eu estava com 1%, aí foi para 2%, foi para 5%, foi para 11%, 12%, 13%, e acabou que eu terminei com 28% dos votos válidos. Foi algo impressionante para todo mundo. E o mais impressionante ainda é a pesquisa que roda até hoje, e aí você vê ali, eu já marquei 22 pontos, 18 pontos, eles estão testando vários nomes ali, e eu tô girando em torno disso. Algumas vezes aparecendo em segundo turno com o próprio Lula. Então, assim, eleição muda tudo. O Tarcísio é um bom governador. Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. E eu não vejo como difícil, Eu já saí nas pesquisas para governo, eu tô em segundo lugar absoluto. Sem o Tarcísio, eu tô em primeiro absoluto.
Então, Mas aí você teria que fazer uma campanha de oposição ao Tarcísio, que é do mesmo campo político que o senhor. Na verdade, não é de oposição ao Tarcísio, é de oposição a certas coisas que não foram feitas, não só por ele, mas pela Assembleia de hoje. Então, não é sobre ir contra pessoas, é questão de se opor de forma idônea à gestão dele, aos resultados dele. Eu acredito que tem coisas que poderia, né, ter sido mais rápido ali na gestão. Eu estou entendendo bastante a política. Cheguei bem abrupto e queria, né, criar atrito com todo mundo. Eu acredito que isso não faz sentido para o Brasil, não faz sentido no campo político. Eu acho que a gente estressou muito e teve muita perda por muita briga. Então, eu não acho o governador uma pessoa ruim. A gestão dele não é ruim também. Mas, por exemplo, às vezes o cenário gira, ele sai para presidente. Então, ele saindo para presidente, dependendo do cenário, eu saio para governador de São Paulo. Nenhum tipo de aliança com ele, mas para as pessoas entenderem, eu estou pronto para disputar executivo, ou o governo de São Paulo, ou a presidência do Brasil. No meu coração, quero deixar claro para você que é brasileiro, eu vou servir vocês como presidente desse país. Se não for nesse 2026, vai ser em 2030. Se não for em 30, vai ser em 34. Eu realmente tenho uma disposição, meu coração está focado nisso. Tem crescido nisso, tem amadurecido nisso, então contem comigo nisso. Independente do que acontecer, eu não vou desistir do Brasil. Eu acredito na mudança de mentalidade do brasileiro, então eu estou muito animado com isso. Paulo, eu vou querer ainda aprofundar muito essa questão de 2026 com você, mas eu queria voltar um pouco num ponto que você abordou agora, que você falou do fato de vocês terem entrado nessa campanha com muita briga, batendo muito de frente, com muita agressividade, né? Eu acho que o termo é adequado. O que aconteceu? No resultado das urnas, a diferença foi muito pequena em relação a você e Guilherme Boulos. E teve um momento ali durante a campanha em que a gente via a equipe ali do prefeito Ricardo Nunes de fato preocupada, porque dizia, em reservado, aliados do prefeito admitiam, falasse, bom, se for Pablo para o segundo turno, a gente vai ter um problema, a disputa é no mesmo campo político, não vai ser fácil. Tinha uma preocupação real, concreta. Você pudesse, quem sabe, até vencer a eleição. Sim. E a rejeição pesou muito. Porque, ao mesmo tempo que você cresceu muito, realmente fez uma votação extremamente expressiva, surpreendeu muita gente, a sua rejeição cresceu também num nível muito acentuado. Você falou que acha que talvez não seja bom para o Brasil esse tom que você usou na campanha. Você se arrepende dessa agressividade? Você acha que você errou nesse processo? Não errei. E era necessário fazer dessa forma para chamar a atenção do povo. Então, você vê que o povo do Brasil, independente do resultado da eleição, continua firme comigo ali, né? Eu já disputei a presidência em 22 e algumas semanas, né? E acabou sendo caçado o partido, que eles estavam numa briga entre eles lá, no PROS, e eu não passei do 1%. E imagina você sem tempo de TV, você sem tempo de rádio, você sem dinheiro público, sem padrinho político. Então não tinha, o Boulos tinha um padrinho político chamado Lula e o Bolsonaro estava apoiando o Nunes. Então eu não vejo que aquilo foi ruim, aquilo despertou, né, o mundo inteiro. Então eu saí lá na capa do New York Times, eu tenho lá o New York Times, eu saí em 48 jornais mundo afora por causa do destempero emocional do candidato, né, que foi para vias de fato. Falava o que queria na hora que foi ouvir algumas verdades ou supostas verdades, porque vai saber, né, o que cada um acaba fazendo na própria vida. Aí naquela hora você percebe que foi tudo muito assertivo. Eu acredito na soberania de Deus. Eu vi que dava para ganhar. Eu sei que isso ninguém vai falar nos noticiários, mas a gente rodou as tracks, eu tava ganhando na sexta-feira, tava em primeiro, a equipe do Nunes estava desesperado. E eu acredito em toda a consequência disso. Se eu tivesse vencido, eu tava servindo o povo de São Paulo assim de corpo, alma e espírito. Mas eu acredito, eu nunca neguei em nenhuma entrevista que não ganhar essa eleição da prefeitura seria um livramento da minha vida. Eu sinto um chamado muito forte, né, que o Brasil, nesses mais de 40 presidentes que já passaram nesse cargo, nunca tivemos um empreendedor, nunca tivemos um investidor, nunca tivemos alguém que de fato saiu de baixo, venceu e ficou muito rico e tem interesse em ajudar os outros. Então eu vejo que é um tempo novo. Sobre a campanha de São Paulo,
ela começou muito bem. E aí a própria equipe, né, do Ricardo, a própria equipe do Boulos, eles começaram a apertar porque eles viram a ameaça. Em relação a essas ações todas que estão correndo contra mim, eles juntaram um grupo, né, eles mesmos, tanto o Nunes quanto o Boulos, naquele debate da Veja, eles combinaram em não ir para ficar só as mulheres contra mim. Então o debate da Veja ficou feio demais para eles, ali eu comecei a crescer, porque ninguém gosta de pessoas que, né, às vezes arregam um compromisso. Então eu vejo que foi um grande aprendizado. Eu declaro para todo o Brasil que está assistindo aqui na CNN que você não vai ver esse tipo de comportamento para a presidência. A gente precisa de alguém ponderado. Ali realmente eu tive que extrapolar, passar do ponto para chamar atenção, para criar essa comoção, porque o brasileiro ele só vai para a rua quando acaba o dinheiro, quando o país quebra. E ali eu mostrei que eu tenho capacidade, que eu tenho argumento, que eu conheço, não só sou o cara da lei, né, jurista, sou empreendedor, vim de baixo, estudei em escola pública. E ali eu falei, quer saber, eu vou chamar a atenção do brasileiro. Mas aí o brasileiro não reagiu a isso? Reagiu. Encarou você como uma coisa autêntica, briguento, e aí de repente Mas não, o cara não é tão briguento eu sou assistido por 50 milhões de brasileiros todos os meses, eles já me conhecem. Ali algumas pessoas, quando você falou assim que o medo do Ricardo Nunes e equipe era a gente disputar no mesmo lado, a gente não é do mesmo lado. Eu sou conservador, ele é de centro, esquerda. Ali fizeram um ajuntamento, né, de 10 partidos para vencer uma eleição, eu entendo. Bolsonaro, que no passado era para nós uma esperança antissistêmica, agora para tentar reverter todo o processo, ele tem que pedir bênção para o sistema. Então, você vê ali, não tem nenhum candidato conservador, foi esse o motivo, Clarice, que fez eu entrar na disputa da Prefeitura de São Paulo. Eu não ia entrar. E eu avisei várias vezes, eu não vou disputar essa eleição mais nenhuma vez. Aproveita, é a chance que eu tenho, que todo mundo tem em São Paulo, né, de ter uma pessoa com esse perfil. Não que eu tô me achando, é porque não tem esse perfil. Na última vez que teve, a pessoa só pingou lá e saiu correndo. Então teve, na verdade, né, uma forma relâmpago que passou aqui. O brasileiro, ele não está preparado para discutir a política no nível que a gente pode levar o Brasil, mas a gente tem que treinar. Então hoje, pra você ter uma noção, eu tenho 2 milhões de alunos e sou acompanhado por 50 milhões. As pessoas me conhecem. Eu fui absoluto ali na Zona Leste. Todas as favelas e quebradas que eu entrei, toda a comunidade. O que tinha de gente ali prosperando, abrindo comércio, as pessoas conhecem, elas né, eu tenho bilhões de visualizações em todas as redes sociais, é um negócio que as pessoas já sabem. Então, essa eleição de São Paulo, ela serviu para projetar. E agora eu tô tomando uma perseguição desatada, tentando me frear e me tirar do páreo. Porque se for normalmente assim, com essa queda de popularidade do Lula, ele sem chance nenhuma, ele vence essa eleição. Aí a gente tem que ver quem é que vai estar no páreo. Meu sentimento, finalizando a resposta, é que o que está acontecendo agora é como se fosse a corrida lá do Dick Vigarista. Alguém que sabe que não ganha a corrida vai começar a quebrar o carro de todo mundo, igual o Caiado tá inelegível, eu estou em primeira instância inelegível. Mas você está se referindo especificamente ao Bolsonaro, que pode quebrar o carro dos adversários? Não, o Bolsonaro não. Quem vai ser o Dick Vigarista? Quem realmente olha para o espectro político do lado esquerdo e do direito, quem que está na esquerda quebrando o carro de todo mundo na direita? Mas você foi o Dick Vigarista da última eleição? Não fui não, eu fui o cara que chamou atenção, não quis quebrar ninguém. Você imagina eu competir sem dinheiro público, com um cara gastando 80 milhões. Onde eu passava, só via a cara do Boulos. Eu falava, cara, como é que vai ser uma eleição dessa? Eu prometi pra minha esposa que eu não ia colocar dinheiro nosso, né, da família. E aí um dia eu tava doido, eu falei, cara, eu vou ajudar, porque tem que, se alguém não entrar nisso aqui... Aí eu liguei pra minha esposa e falei, eu vou colocar o dinheiro, eu vou bancar essa campanha. Ela falou, você prometeu. Então, assim, a política, se você não joga o jogo que esses caras jogam, não tem como você entrar, né? Não tem como nem você propor uma mudança. É desproporcional. Então o jogo foi 100% desproporcional. Então eu tive que usar o quê? A atenção das pessoas. Mas a justiça não entendeu, querendo ou não, mesmo que em primeira instância, que você não jogou dentro das regras? Não. A justiça, ela pode entender o que quiser. A decisão monocrática, ela é completamente singular. E mesmo não tendo tipificação, né, com a lei eleitoral, não faz sentido, que eu já te expliquei.
O vídeo eu realmente gravei, eu nunca vou negar o que eu fiz. Eu gravei, mas não teve materialização, ou seja, eu gravei um vídeo anunciando que faria. Aí a equipe jurídica falou, ó, tem que parar. Então não chegou a ser depositado nenhum valor. Eu não sei se você sabe, foi a maior quantidade de doações da história de prefeituras, da história da política brasileira. Mas depois disso você continuou gravando vídeos em apoio a candidatos, só não tinha... Não, isso é qualquer pessoa que tinha o mesmo espectro político, né, me parasse na rua, eu ia ajudando todo mundo. Olha, eu não acho o Pablo Marçal nem um pouco, nem de longe confiável. Eu tenho as minhas ressalvas aqui com o Pablo Marçal. Não acho ele confiável. Não acho que se um dia ele vir a ser político, porque agora ele já está com os direitos políticos aí cassado, né? Enfim, não pode nem se candidatar em São Paulo, enfim. Parece que foram 2 julgamentos aí que ele foi aí condenado e os direitos políticos dele foram cassados. Então ele está inelegível, não pode se candidatar. Mas se um dia ele vier a se candidatar, quando esse período aí de inelegibilidade passar e ele vier a se candidatar, eu, particularmente, acho que o Pablo Marçal não será um bom político. O Pablo Marçal ele tem uma conduta, ao meu ver, muito duvidosa. Ele é midiático, né? O Pablo Marçal ele quer as atenções todas voltadas para ele. O Pablo Marçal é um cara que, pelo comportamento dele, pelo que ele demonstra, ele não aceita a correção, né? Ele sempre está correto nas colocações dele, né? Por isso que ele não aceita, justamente por isso que ele não aceita correção. Ele não divide palco com ninguém, né? Então o Pablo Marçal, e aí ele traz isso para a política, né? Justamente a política, onde você tem que fazer ali algumas alianças ali e tudo mais, né? As alianças que eu vi o Pablo Marçal fazendo nesse período aí que ele se candidatou e tudo mais, tal, né? Foi para debates, desafiou, enfim, fez lá o show dele, levou até a cadeirada do Datena, mas o que eu vi ele fazendo foi justamente essas alianças, justamente para que ele tivesse um apoio político e tivesse mais eleitores junto com ele, para que ele captasse votos para ser eleito lá em São Paulo, né? E por isso ele se aliou com Bolsonaro, né? Nas palavras dele, né? Que estava junto com o capitão, que etc, que ajudou o capitão, na campanha dele, e que ganhou medalha do capitão, e enfim. Ao meu ver, tudo isso é só uma oportunidade, né, que ele estava vendo na frente dele de captar votos, captar mais pessoas, assim como ele faz a captação de pessoas para vender os cursos dele na internet, porque é assim que se faz na internet, né? O tal do lead, né? Então, na internet é lead, né? O nome, não são votos. No caso da internet é lead para se transformar em dinheiro, né? Em vendas e dinheiro no bolso do Marçal, né? No caso. Mas no caso dos votos, né? As alianças aí, elas são bem oportunas, e o Pablo Marçal estava fazendo justamente isso quando ele se referia ao Bolsonaro, né? E aí, quando ele viu que o Bolsonaro não iria apoiá-lo, né, ali no segundo turno, ele estava apoiando o Nunes muito a contragosto, mas ele já tinha dado a palavra dele, que ia apoiar o Nunes.
Aí o Marçal ficou chateadinho e tudo mais, tal, foi fazer. Aí depois que né, ficou fora ali da disputa, foi fazer live lá com Boulos, né? Falou que não ia apoiar o Nunes, que não ia apoiar, tal, que não sei o que, bababá. E que não perdoava o Bolsonaro, que não perdoava ninguém. E assim foi, né? Então, essas condutas do Marçal aí, meu amigo, eu não tenho muita expectativa referente ao Marçal, não, né? Pelo contrário, o que eu tenho visto, não somente na política do Marçal, não são coisas interessantes, né? Bom, se você tem interesse de dar uma pesquisada sobre o Marçal, de saber a fundo quem é o Pablo Marçal, quais são as condutas do Pablo Marçal, basta você acompanhar as redes sociais do Pablo Marçal, basta você ir lá atrás, ver, né, como que o Pablo Marçal cresceu, enfim. Só para dar uma pesquisada básica e também, principalmente, ver aí as condutas dele diárias, né? Midiáticas, o que ele utiliza, o que ele verbaliza principalmente, né? Utilizando o que ele utiliza como ferramentas de verbalização, né? Principalmente isso. Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.